Agora nós iremos para a leitura e explicação dos exercícios, unidade 7, entrevista jornalística, uma conversa guiada. Então, nós temos aqui uma campanha publicitária, tá vendo? 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E aqui, no trabalho infantil, na cadeia produtiva, tá? E aqui nós já vamos começar aqui, ó, entrevista jornalística. Leia uma entrevista com Kailash Satyarthi, que lançou no Brasil a campanha de 100 milhões por 100 milhões, visando combater o trabalho infantil. E aqui agora nós vamos ler o que é entrevista. Gênero oral ou escrito para ser publicado em jornal, revista ou para ser divulgado em programa de TV ou mesmo em sites da internet com o objetivo de informar, esclarecer, ampliar o conhecimento do leitor sobre o entrevistado ou sobre o tema discutido. E aqui nós temos, tá? O crescimento econômico não pode ser justificativa para a escravidão. Então, nós temos aqui essa entrevista, tá? Eu vou ler só um trechinho dela e vocês vão dar continuidade na leitura. Em 2014, quando os vencedores do Prêmio Nobel da Paz foram anunciados, o indiano Kailash Satyarthi não era tão conhecido, inclusive por muitos dos seus países. O fato de ter dividido o prêmio com a adolescente paquistanesa Malaya Yousafzai, a ativista que desafiou o grupo extremista Talibã para poder estudar, ajudou nesse quase ostracismo. Então, nós temos aqui um informativo aqui, quem são o Talibã. Então, nós temos aqui, e aqui nós temos sobre a Malaya. Então, aqui, Malaya é uma ativista reconhecida por seu trabalho em defesa de direitos humanos das mulheres, particularmente no acesso à educação. Com 17 anos, em 2014, tornou-se a mais jovem homenageada com o Prêmio Nobel da Paz, dividindo-o com Kailash Satyarthi. E aqui, o Talibã é um grupo político islâmico que atua no Afeganistão e no Paquistão. Originou-se em 1994 no norte do Paquistão, com um movimento que lutou contra o imperialismo britânico e a invasão soviética. Em 1996, invadiu a capital afegã, Cabul, e tomou o poder, governando o país de 1996 até a invasão estadunidense em 2001. Mesmo destituído do governo formal, o Talibã mantém influência na região. E aqui vocês vão dar prosseguimento na leitura, tá? Vai continuar lendo os informativos. Aqui nós temos mais partes da entrevista que vocês vão ler aqui, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, aqui outra parte também da entrevista, tá? Então, nós temos aqui essa entrevista e vocês vão prosseguir aqui com a leitura, tá? Exercício número 1. Jornais, revistas, programas de TV procuram, em geral, definir o que publicam, levando em conta o interesse de seu leitor. Vamos analisar o caso desse texto? Então, vamos ver aqui o que quer dizer sobre o interesse do leitor. Em uma entrevista, perguntas e respostas são formuladas considerando o público-alvo, seus interesses e necessidades. Letra A. A entrevista foi publicada na revista Isto é Dinheiro. Veja ao lado a capa de um número dessa publicação pelo nome da revista e pela chamada para a sua matéria principal que os leitores provavelmente leem em seus textos. Então, vamos reler novamente aqui. A entrevista foi publicada na revista Isto é Dinheiro. Veja ao lado a capa de um número dessa publicação. Pelo nome da revista e pela chamada da sua matéria principal, que leitores provavelmente leem em seus textos. Então, aqui nós temos a revista. Então, quais são esses tipos de leitores que fazem esse tipo de leitura relacionado a essa capa de revista aqui? Você vai colocar aí para mim, tá bom? Letra B. Levando em conta a sua resposta ao item anterior,
Por que a revista considerou importante fazer uma entrevista com Kailash Satyarthi? Assinale a alternativa que completa incorretamente a resposta a essa pergunta. Então, provavelmente o leitor vai se interessar em saber mais sobre. Então, você vai assinalar a alternativa que completa incorretamente, tá? Essa pergunta aqui. Então, nós temos aqui várias opções, tá bom? Vocês vão ler as opções e vai marcar aí qual que completa incorretamente, tá? Esse quadradinho roxo aqui, tá bom? Então, você vai marcar aí depois. Continuando, letra C. Em uma entrevista, também pode interessar os leitores em geral, porque converse com os colegas e o professor e registre a conclusão que chegaram. Então, você vai apenas escrever aí a sua conclusão, depois eu vou corrigir, tá bom? Então, essa entrevista também pode interessar os leitores em geral? Por quê? Aí você vai escrever aí, tá bom? Exercício número 2. Qual é o tema dessa entrevista? Então, você vai pôr qual que é o tema da entrevista, tá bom? Exercício número 3. A entrevista está organizada em pares e perguntas e respostas. Letra A. Numere cada um desses pares. Então, você vai numerar, tá? As perguntas, quem são o entrevistado e o entrevistador, tá bom? Letra B. Agora leia uma síntese do que é tratado em cada um dos pares e identifique a qual par cada essa síntese se refere. Então, nós temos aqui tema e subtema. Na entrevista lida, há um tema principal identificado no texto de apresentação e no primeiro par de perguntas e respostas. Cada um dos demais pares aborda um subtema, aborda um subtema. Então, você vai marcar aqui para mim, né, qual que é tratado cada um desses pares aqui, identificando qual cada síntese se refere, tá? Então, nós temos aqui e você vai marcar essas aqui, qual que está se referindo, com essas aqui também, tá? Na continuação aqui, você vai marcar aqui para mim, tá bom? Exercício número 4. Releia. Então, vamos reler aqui essa parte aqui. Dinheiro. O senhor acredita que a iniciativa privada está fazendo parte dela? Satyarthi. As grandes corporações não podem simplesmente ignorar a existência do problema e a gravidade dele. Isso é positivo. Hoje em dia, a escravidão é um tema que é proibido deixar de lado. Todos necessitam entender que a economia não é um fim e é um meio para fazer da sociedade um lugar melhor. As empresas não estão apenas cuidando de máquinas. Elas também fazem diferença nessa luta. Só que elas precisam definir se vão fazer a diferença para melhor ou para pior. Os negócios não são nada mais do que trabalhos sociais visando o bem-estar de toda a sociedade. Então, aqui, letra A, de acordo com o trecho, o que é iniciativa privada? Então, nós temos duas alternativas, você vai marcar qual que é a resposta correta aí, tá bom? Letra B. Segundo o texto, é possível afirmar que. Então, de acordo com o texto, é possível afirmar o que. Então, você vai marcar aí a resposta, o que é possível afirmar. Exercício número 5. Releia o trecho e responda as questões propostas. Então, dinheiro. O que a iniciativa privada deveria mudar para contribuir? Satyarthi. A regra número 1 das companhias, claro, é ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, nesses novos tempos, elas têm uma nova face. Muitas empresas já entenderam que precisam ser socialmente responsáveis, o que isso pode agregar valor às suas imagens. Letra A. Qual é o objetivo fundamental
das companhias segundo o ativista. B. Segundo Sartiart, qual é a nova atitude de muitas empresas e o que motiva essa atitude? Letra C. Para não repetir a palavra companhias, o entrevistado usou outro substantivo que nos remete, no contexto, à mesma ideia. Que substantivo é esse? Letra D. Que outra palavra foi usada para o autor para evitar repetições de palavras companhias? Então, vamos ler esse informativo aqui. No trecho, há o emprego de dois recursos para retomar um termo, evitando sua repetição, um pronome e um substantivo, e um sinônimo, tá? Então, são termos utilizados. Agora, nós vamos para a estrutura de uma entrevista. Releia o título. Então, você vai lá reler o título, letra A. Por que ele está entre aspas? Então, por que o título está entre aspas? Aqui vamos ler a argumentação. O entrevistado, nas respostas, procura apresentar argumentos que fundamentem seus posicionamentos. Letra B. Ao escolher esse título, o jornalista considerou interesse do leitor da entrevista. Justifique a sua afirmação, tá? Número 7. Entre o título e o início da entrevista, propriamente há um texto curto. Então, aqui nós estamos falando sobre texto. Texto de apresentação. Na entrevista, tanto oral como entrevista escrita, antes de passar as perguntas e respostas, o entrevistado apresenta o entrevistador apresenta o entrevistado ao leitor e espectador. A intenção com esse texto é trazer ao conhecimento do público dados biográficos do entrevistado, informações sobre o porquê da sua entrevista ser realizada. Então, aqui, qual a função desse texto na entrevista lida? Assinale as respostas adequadas. Então, você vai assinalar quais são as respostas adequadas aqui, tá bom? Exercício número 8. É possível inferir que a entrevista foi realizada oralmente, embora o leitor tenha acesso a ela por meio de um texto escrito? Transcreva o trecho do texto, o trecho que permite chegar a essa conclusão. Então, você vai transcrever aqui esse trecho que faz entender que ele poderia ter acesso a esse texto escrito, tá bom? E no próximo vídeo darei prosseguimento à leitura dos exercícios.